Olá pessoal, eu sou o Júnior do WM10 e estou aqui para mostrar para vocês como configurar as comissões para funcionários. Com isso você vai conseguir alavancar ainda mais as vendas e a produtividade dos seus funcionários. Então vamos lá, a gente vai acessar o botão Parâmetros, Comissão. Nessa primeira tela a gente vai ver os resultados do ano anterior, dos meses anteriores, para que você tenha uma base de como configurar aí, de qual comissão colocar para o seu funcionário, certo? Então, por exemplo, se eu fosse fazer uma configuração aqui para o meu mês de fevereiro, quando eu chegar lá em 2021, então eu vou ter aqui as minhas vendas, qual foi o valor, para eu poder trabalhar em cima desse valor para fazer aí a minha configuração de comissão. Sendo ela por loja, sendo ele por funcionário. Então eu vou trabalhar sempre em cima do meu resultado do mês anterior, e aí eu consigo ver também projeção de venda, quanto que subiu, quanto que caiu de mês para mês, tá certo? Segunda parte aqui eu tenho as minhas legendas. A gente consegue trabalhar com 3 tipos de comissão. A gente tem a comissão das próprias vendas, ou seja, o vendedor vai ganhar uma porcentagem de tudo aquilo que ele vender. Tem o L, que é a comissão da loja inteira, então a gente põe a comissão em cima da loja. E a gente também tem o M, que é a comissão das próprias vendas, caso a loja atinja a meta. Ou seja, eu coloquei uma comissão lá para minha loja e o vendedor ele conseguiu atingir a meta dele, mas a loja não, então não tem a comissão, tá certo? E depois eu tenho como configurar também como que o funcionário vai receber. Se for por porcentagem, ele vai colocar lá a porcentagem que ele vai receber em cima da comissão. Se for o valor da remuneração, é um valor fixo. Então, por exemplo, ele vendeu R$10.000, ele vai ter R$100 de comissão. Então tá aqui o cifrão. O C é a remuneração pela categoria. Então, por exemplo, eu coloco lá que na categoria acessórios, eu vou pagar 15% de comissão. Na categoria camisas, eu vou pagar 30% de comissão. E assim por diante, tá certo? O X aqui vocês vão ver depois que é para retirar a meta aí que eu configurei. E o semanal é que a gente consegue também configurar as metas de funcionários semanalmente, ao invés de fazer mensalmente, tá certo? Aqui eu tenho gerenciar metas de funcionários. O que é? Eu vou colocar a partir de quando que o meu funcionário começa a receber comissão, por exemplo. Então eu vou colocar aqui, ó, ele vendeu a partir de 1 centavo, ele já vai ter a comissão a partir desse 1 centavo. E eu consigo colocar mais de uma meta para esse funcionário. Então eu coloquei aqui 1 centavo, é a primeira meta dele. A segunda meta dele eu vou colocar aqui que é R$1.000, por exemplo, tá certo? Clico no mais aqui para atualizar, atualizei, vou fechar porque eu já configurei aqui somente as metas que o meu funcionário tem. Eu não atrelei ainda essa meta, tá certo? Gerenciar metas de loja. Aqui se eu vou trabalhar pela meta da loja, não por funcionário. Então eu coloquei aqui uma meta, ó, tem de 1 milhão aqui, e eu vou colocar aqui a segunda meta, por exemplo, só para a gente ter como mostrar para vocês, tá? Então configurei aqui, vou fechar também. E aqui o replicar regra, é para tudo que eu fizer aqui eu replicar para os meses subsequentes, tá certo? Aqui não vai deixar eu parametrizar porque não tem nada parametrizado, tá certo? Assim que a gente concluir, a gente volta aqui no replicar. Aqui eu vou falar que eu estou configurando a meta do mês de novembro, tá certo? Eu tenho como configurar essa meta sendo mensal e sendo semanal. Se for mensal, eu vou deixar como mensal mesmo aqui, tá? E se for semanal, eu clico no semanal aqui e ele já aparece para mim as metas para eu configurar por semana, tá certo? Primeiro eu vou colocar mensal aqui, depois a gente volta no semanal para mostrar para vocês. Aqui abaixo eu tenho como configurar as metas por venda e por financeiro recebido. Então, por exemplo, você que trabalha aí com crediário na loja, seu vendedor fez uma venda para o cliente vai pagar em 2 vezes, por exemplo, e o valor foi R$100, R$50 ele pagou agora e 50 vai pagar mês que vem. Então, essa comissão do mês que vem, ele só vai receber no mês que vem, se você colocar como financeiro recebido. E se colocar como venda, ele já recebe os R$100, tá certo? Aqui, ó, meta da loja. Então, vamos configurar aqui como se eu estivesse trabalhando meta da loja. Eu venho aqui e coloco a meta que eu tenho para vender no mês, tá certo? Comissões por funcionário. Aí eu venho aqui e coloco, ó,
Isso aqui são os meus vendedores que têm cadastrado aqui no meu sistema, tá certo? Coloquei aqui, ó, o André, por exemplo. O André ele vai receber 1% em cima das próprias vendas, tá certo? E a remuneração vai ser em porcentagem, como a gente tinha conversado. Então, vou clicar aqui em novo usuário, tá certo? Se eu quiser colocar mais uma meta aqui para o André, eu já tenho aqui esses R$1.000, que foi o que a gente parametrizou aqui no gerenciar metas de funcionário. Vou clicar aqui no nova meta e eu coloco aqui que se o André vender R$1.000, ele começa a receber 1,5%, certo? Então eu já configurei aqui a meta para o André. Se eu quiser configurar aqui para o André, que ele vai receber a comissão das próprias vendas caso a loja atinja a meta, aqui eu vou ter o M, ó, tá vendo? Então eu tenho aqui 1%. Aí o André foi lá e ele vendeu R$2.000, por exemplo. Pronto, ele bateu a meta, mas a loja não atingiu 1 milhão. Então eu não consigo, o André não vai receber a comissão dele, tá certo? E é assim que você vai trabalhar com essas legendas aqui, tá certo? Coloquei o P aqui, então ele tem a comissão das próprias vendas. Aqui é a porcentagem. Eu coloquei que em porcentagem mesmo. Se eu mudar aqui, ó, em dinheiro, eu falo que se ele vender a partir de 1 centavo, ele ganha R$1. E se vender a partir de R$1.000, ele ganha R$1,50. Aqui o C é para fazer sobre a categoria. Como que eu trabalho a categoria? Vou acessar aqui para vocês verem, ó, cadastros, produtos, categoria, listar. Vou abrir aqui uma nova aba. Aqui, ó, categoria acessórios. Vou clicar no atualizar. Eu tenho a parte aqui, ó, porcentagem da comissão. Então, se eu parametrizar aqui minhas comissões todas e falar quanto que vai ser a porcentagem que eu vou pagar, e aqui na comissão eu colocar que vai ser o C, então ele começa, tudo que ele vender, ele vai ver lá, que categoria que é? Ah, categoria tal me dá tantos por cento. Ele já configura aqui para você, tá certo? Essa aqui, pessoal, é a parte de comissões mensal, tá certo? Vou colocar aqui para vocês verem como funciona a semanal agora. Vou dar um OK. Aí eu tenho aqui, vamos lá pro... aqui, meta da loja, a mesma coisa. Se eu for configurar... vou configurar, no caso, para a loja aqui, metas semanais, né? Se eu for trabalhar, lembrando que a gente cadastra primeiro a meta aqui, ó, tá certo? Para depois a gente conseguir selecionar ela aqui. Nesse caso, eu vou mostrar para vocês aqui embaixo também como funciona para funcionário. Vou dar o exemplo aqui do André também. Vou colocar 1% aqui também, próprias vendas, e vai ser por porcentagem. Então eu tenho, ó, na primeira semana, o André, se ele vender a partir de 1 centavo, ele vai receber 0,5%, por exemplo. 0,5%. Aí eu continuo. Segunda semana, ele vai receber 1%. Na terceira semana, e assim por diante. Então, o que é que você vai fazer? Vai sempre configurar os valores que você vai ter pré-definido para ele receber de acordo com essa semana que a gente parametrizou. Tá certo? Então, vou excluir aqui as comissões de novo. Vou deixar configurado aqui uma comissão aqui, tá? Só e mensal. Vou dar um OK. Para eu mostrar para vocês lá no relatório como que a gente consegue visualizar isso depois. Então, vou colocar um novo usuário aqui. Vou dar uma nova meta e vou colocar aqui 2%. Perfeito. Está configurado aqui minha comissão. E aqui eu tenho replicar a regra do mês. Então, vem a regra do mês, eu quero que replique para 3 meses, 6 meses, 1 ano. Então, ele vai configurar essa regra para que eu sempre tenha essa porcentagem, essa comissão que eu parametrizei. Então, é só você configurar aqui e replicar de acordo com o que você vai trabalhar, tá certo? Para eu ver isso tudo, eu venho aqui, ó, relatórios, venda, comissão. Aqui eu coloco qual mês vigente eu quero, a data normal aí dos relatórios que você já tem no sistema, qual loja que eu quero buscar, então eu vou colocar aqui a loja que eu tô. Vendedor nenhum selecionado eu posso deixar porque eu quero que busque todos, tá? Tipo de relatórios totais. Você só consegue buscar os totais se você tiver configurado a regra, tá certo? Como eu não tenho venda nenhuma aqui, aí ele não vai aparecer para mim aqui o vendedor em si. Mas o que é que ele vai aparecer? O nome do meu vendedor, ele vai aparecer quais os itens vendidos, tá? Quantos itens esse vendedor vendeu, qual que foi o valor das vendas dele, qual que foi a meta atingida. Então, por exemplo, a gente tem lá que a partir de 1 centavo ele começa a ganhar, certo? Então, ele vai ter, por exemplo, R$10 que ele vender, a gente colocou que é 1%. Então, o valor da comissão, ele vai ter o valor aqui, qual que vai ser e qual que é o valor da comissão a pagar.
qual que é o valor da comissão aqui? É o 1% que a gente colocou, tá certo? Então o valor da comissão a pagar e aqui a próxima meta, que é os R$ 1.000 em venda que ele tem que fazer para atingir a próxima meta, tá certo? E aqui, ó, depois eu tenho como ver o total diário, né? Para buscar por dia, e eu tenho ticket médio também aqui nesse relatório que é bem bacana para você analisar. Então, ó, eu tenho o meu vendedor, eu tenho a quantidade de vendas dele, eu tenho a quantidade de itens que teve nessas vendas, eu tenho o valor total, o ticket médio item da venda, qual que é o ticket médio do valor por venda e qual que é o ticket médio do valor do item na venda. O que eu vou conseguir medir aqui? Eu vou conseguir ver o aproveitamento do meu vendedor, se ele está aproveitando bem o cliente, se ele está oferecendo aí peças adicionais ou não, tá? Se ele está, ou se o cliente vem, ele só leva uma peça mesmo. Você consegue medir também suas peças em exposição que você tem aí, por exemplo, perto do balcão de venda, perto do balcão do caixa, para ser atrativo, para conseguir agregar a venda. Tudo vai conseguir medir aqui através aqui do ticket médio, tá certo? Pessoal, essa é mais uma dica do WM10 para vocês. Aproveitem para configurar as comissões, aproveitem para alavancar a venda de vocês e contem conosco para estar ajudando vocês e auxiliando em todos os momentos. Curte aí o nosso vídeo, se inscreve aí no nosso canal, fica ligado, porque a gente sempre está mandando conteúdo para vocês. E é bem importante vocês estarem ligados para vocês aproveitarem ao máximo aí da nossa ferramenta, tudo bem? Até a próxima, pessoal! Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar um like nesse vídeo e ative o sininho de notificações para você sempre ser informado sobre as nossas novidades. Agora, se você ainda não é nosso cliente, acesse já o nosso site, o link vai estar aqui na descrição e agende já uma reunião com um de nossos consultores. Até a próxima!